Estamos aqui com a doutora Renata. Prazer. Renata Neves, né, doutora? Isso. Com o doutor Deivimar, né? Isso. Deivimar Salles. Isso mesmo. Muito prazer. Estamos aqui novamente numa roda de podcast que, assim, para promover esses advogados aqui da região administrativa de Santa Maria, né, para que a gente possa ter aqui advogados empoderados. Doutora Renata, qual é a sua atividade aí, qual é a sua área de atuação? Gostaria de agradecer imensamente o convite, a presença de vocês. Bom, eu sou advogada daqui da área também, especialmente do Valparaíso, mas também de Santa Maria, atuo muito aqui. Eu busco a área criminalista, mas como sou jovem advogada, a gente não tem como nichar, né? A gente tem que fazer o que aparece, porque senão as contas não fecham, né? As contas não fecham no final do mês. E eu almejo, sim, futuramente, nichar uma área e poder ficar só nela. E doutor, como é que é? É praticamente o que a doutora falou, né? Eu iniciei assim, você sai da faculdade já querendo ser criminalista, né? Você se apaixona pelo criminal, né? Aquela coisa toda. E eu estava com essa intenção. Só que depois eu fui, né, desmistificando, comecei a gostar do trabalho, da área trabalhista e previdenciária, né? Agora eu também estou arriscando um pouco na área previdenciária. E recebi o convite do Dr. Isaac há um tempo, né? Fiquei com ele aqui uns 4, 5 meses, mais ou menos, trabalhando nessa área, militando na área trabalhista, e eu fui gostando mais, né? Fui começando a ampliar mais os meus caminhos, abrir os meus olhos para essa área, estudar mais. Aí foi surgindo o previdenciário, porque as duas andam juntas, né? Juntos, tanto isso. uma como a outra, e eu comecei a pegar as duas. Mas assim, como jovem advogado, como a doutora falou, a gente, né, quer subnichar tudo, né? Você quer ser generalista, o que aparecer você pega até pela própria subsistência do advogado, né? Não tem como. Por isso que as pessoas muito me procuravam e falavam assim: doutor, o senhor entende disso? Aí você, rapaz, eu já ouvi falar, mas eu entendo. Ah, mas o senhor não é advogado? Porque para o público em geral o advogado tem que saber de tudo. Sim. Né? Então assim, aí eu falo, não, mas eu pego, eu vou pegar, eu estudar, vou fazer. Então isso também é bom e ruim. Porque às vezes você vai estudar, dedicar demais para aquela área e acaba esquecendo do que você já tinha. O que me atrapalhou muito no começo, é por isso que hoje eu dou mais prioridade ao trabalho e ao previdenciário, é devido a isso. Por quê? Porque se eu estiver fazendo uma reclamação trabalhista que tem uma cível para eu fazer ali, a minha cabeça vai ficar rodando entre as duas. Né? Bugar, né? Vai bugar entre as duas. E aí eu fico naquela, poxa, eu tenho uma audiência civil tal dia, trabalhista tal dia, e às vezes, né, acaba assim complicando você, aí você acaba que não faz um serviço de excelência. Né? Então, assim, buga mesmo. Justamente. Então eu procuro, até para evitar aquilo que a gente falou no começo, quando a gente conversou lá fora, em off, né, fora aqui do podcast, a questão das manchas que a gente traz para a nossa carreira, porque a gente fica tão preocupado em fazer uma coisa e fazer outra, que você acaba se queimando naquilo ali, porque você não se prepara. Sem dúvida. Então, assim, por enquanto, eu pretendo, se aparecer eu faço, mas eu pretendo ficar na trabalhista e na previdenciária, porque as duas andam junto. Sem dúvida. Né? Até porque as leis até um pouco parecidas, né? Para poder evitar esse tipo de confronto. Lógico que para a gente estar começando agora, trabalhista, que você ganha no êxito, né? Muitas vezes é no êxito. Se você não vai para o empregador, né? Que o empregador, às vezes, ele pode até te pagar antes ali, mas o empregado é só no êxito. Comentar, de compartilhar aqui com todos nós, assim, que a senhora estava falando ali mais cedo, em off, de ter conseguido libertar uma moça que foi, né, uma cliente que foi condenada, né? Eu queria que a senhora contasse, compartilhasse. Foi um flagrante pela Polícia Federal, com uma apreensão de 6 quilos, né, de maconha. Eu fui até a delegacia, conversei com ela, com o delegado, né? Tivemos umas dificuldades lá na questão da audiência de custódia, porque o pessoal não colocava o horário que ia ser a audiência de custódia. A gente teve que ficar na cola mesmo, ligando, procurando, saber, eu entrava na pauta, mas mesmo assim eu saí correndo mesmo e cheguei lá, eles estavam quase passando ela pela defensoria. E aí eu cheguei no pulo do gato, ela já estava lá na sentada. Bacia das Almas, na né? Bacia das Almas, ela estava lá esperando. E o pessoal lá
com sangue no olho para Condenar, né? botar ela presa, para ela ser presa mesmo, preventivamente. Inclusive a juíza já tinha falado, né, pedido pela prisão, promotor, todo mundo. Mas quando eu já cheguei com a certidão de nascimento das crianças. Ela tinha 2 filhos menores, ela morava sozinha num apartamento, uma criança de 4 anos e uma de 8 anos. Então não tinha quem ajudasse. Então, assim, foi o que salvou o pulo do gato e o negócio na hora, assim. Aí a juíza falou mesmo. Aproveitando, doutora, o que a senhora aprendeu e o que a senhora poderia compartilhar aqui de experiência para que a OAB impedisse que isso acontecesse, desse fator surpresa, porque um dos pilares do processo é a não surpresa. Exatamente. A paridade de armas. A não surpresa, a paridade de armas, mas assim, a não surpresa, eu imagino até que lhe dá a paridade de armas. É um contraditório para defesa, não é, né? Como é que você vai se defender porque assim, eles fizeram tudo para a senhora perder a audiência. Depois que perdesse, ela estava lá, já estava guardada, como a gente diz. Isso, porque eu fui um dia antes, já tinha ido até a delegacia lá da Polícia Federal, deixado a minha OAB lá, deixado a cópia, conversado com um delegado de lá e tudo. Ele sabia, perguntei a hora da audiência, era que horas? Era a partir das 9. Ele falou, só que a gente não tem hora para sair daqui. Mas com certeza a audiência é amanhã. Inclusive, eu liguei, perguntei lá no núcleo de custódias, perguntando se o nome da menina estava na pauta, e o nome dela não constava na pauta, e olhando lá o processo, toda hora o dedinho lá no F5, atualizando no processo, né, no inquérito policial, para verificar se já tinham colocado o nome dela. Nem no processo eles não tinham colocado o horário da audiência. Consiga fazer o nosso trabalho com excelência. Já pensou chegar lá e, dependendo do dia, tem poucos custodiados. Então, se eu não tivesse ido rápido, sido ágil, tido ligado lá, não tive que ligar na própria polícia para saber. Não, estamos saindo daqui agora. Sim. Doutora, e a senhora tem um escritório ainda ali no Valparaíso, né? Seu escritório ainda está nativa lá? Como é que está? Não. Ultimamente eu tive que fechar, né? Uhum. E também porque o CIOPS está em reforma, e tiraram a central de flagrância de lá. E a concorrência também lá está bem grande. E em questões financeiras também, porque como a gente é jovem advogado, né? No início é tudo muito difícil. A gente advogar sozinho é caro, é penoso. É verdade. Então, assim, ainda não tenho estrutura para segurar um escritório. Assim, permanecer com o escritório. A gente está buscando fazer parcerias. Quando a gente tenta não ser generalista, mas sendo, a gente também busca fazer parcerias com colegas das outras áreas. Todo mundo ganha, cada um ganha um pouquinho e ajuda o colega também. Né? Porque às vezes, no meu caso, Todos por ganham, exemplo, né? aparece muito trabalhista e eu fico lá me descabelando. Mas assim, então, sempre que eu posso, sempre que eu pego, eu não dispenso ninguém, né? Eu não dispenso, embora eu fechei o escritório recentemente, porque autônomo é complicado, mas assim, eu continuo recebendo contatos pelo WhatsApp. E assim, sempre que eu pego o cliente, vou passando. Falo, olha, tem um colega que é especialista nisso, vou passando, né? E vou compartilhando. Porque assim, tudo não é só a gente ganhar, mas assim, poxa, não custa. Eu peguei o cliente, eu não faço, mas tem um colega ali que faz, tem outro colega que faz. Tem uma coisa que eu sempre falo. Eu sou comerciante e a senhora também parece ter uma pegada de comerciante. Né? De empreendedora também, né? Trabalho no comércio desde 19 anos de idade. Atualmente eu vou fazer 42 anos. Não parece, mas... Não parece mesmo. Mas eu digo, a pior coisa para um comerciante é recusar cliente. Verdade. A parceria, ela é muito salutar. Sim. Né? Sim. E não quer dizer também que a parceria você também não faça... às vezes a gente não faz faça umas parcerias assim meio atrapalhadas. mas assim, a parceria também não precisa ser a
a outorga de todo o trabalho. Você pode fazer ali compartilhado. Justamente. Que eu acho que também é uma boa E para aprende ambos, também né? com um colega, às vezes você faz uma parceria com um colega mais experiente e ele tem advogados e advogados também, não vamos generalizar. Alguns têm o maior prazer de ajudar mesmo. Não, vou te ajudar, vou te orientar. Ou você faz assim, você liga para um colega. Colega, eu tô com essa dúvida assim, como é que faz? Não, tu vai ali, assim, faz assim, faz assim. Não precisa dizer para você nas mínimos detalhes. Mas só dele falar, olha, em tal lugar, no tal Código Civil, ou no Código do Trabalho e tal, tá assim, assim, assim. Dá uma olhadinha lá, que lá vai ter uma ajuda para você. E te dá uma luz, porque às vezes a gente norte, fica, né? a gente fica nervoso, às vezes quando a gente pega uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, e a gente acaba vai dando um branco assim, aí quando a pessoa simplesmente fala, olha doutora, você pode fazer assim, você pode fazer assim, aí aquilo, é mesmo, olha, não estava lembrando. Então assim, às vezes só de você conversar com o colega e o colega tá disposto de te dar pelo menos uma luz, né, te ajuda assim, você faz um trabalho excelente. Eu gosto muito também, às vezes, também no balcão virtual. Eu gosto de ir muitas vezes também no balcão virtual. Às vezes eu procuro um colega, às vezes, mas às vezes também eu vou ali no balcão virtual também. Eu procuro estar ali, né, ligando lá para eles lá, porque é o seguinte, o processo meu foi assim, assim, assado, e o juiz deu uma sentença que eu não entendi. Sim, sim. Aí a pessoa que está lá no balcão virtual, ela na hora, ela já vai e me fala, doutor, o senhor tem que fazer isso, o senhor faz isso aqui, aquilo outro. Fala, não, é porque eu tinha feito isso. Não, o senhor fez certo, mas o senhor tinha que ter feito. É boa, porque não, é porque o servidor. Muito boa. Porque o servidor, ele está ali para isso. A realidade dele é essa. Né? Então ele já está especialista nesse assunto. Hoje em Santa Maria, a gente está criando um movimento, né, de juntar, de agregar, de seguirmos juntos, de seguirmos de mãos dadas, né? E assim, é um projeto que vai dar certo, porque eu quero me apoiar no David Mar, eu quero me apoiar na doutora Renata, quero que você se apoie em mim, quero que a doutora Renata se apoie em mim, e a gente seguir todo mundo junto. Para bater em um é fácil. Quero ver bater em todo mundo. Mas bater todo mundo é muito pesado. Você não consegue. E tem que ter muita humildade da parte dos colegas de ajudar, como os médicos, por exemplo, né? Os médicos nunca falam mal do colega. Pode ter feito a maior cagada da vida, que o colega sempre vai tratar e vai conversar com maior cuidado, com maior respeito e com toda a ética. Mas infelizmente a nossa classe não tem essa mesma hombridade. Eu vejo algumas coisas que deixam a desejar, né? Se o colega puder te empurrar para dentro do buraco, meter o pé, tchau. Né? Você vai mesmo. Para mim, o pior é duvidar de que porque você é jovem advogado, duvidar de que você não é capaz de fazer aquilo, de julgar, porque talvez pode ser que não deu certo, foi porque você errou, e às vezes, porque nem tudo depende da gente, né? A gente depende do juiz, depende de outras coisas, né? Pra gente conquistar, e às vezes a gente leva a culpa de uma coisa que nem foi a gente que fez. Ai, você tá fazendo errado. Ai, e assim, o próprio, assim, o ruim é o estigma, né? Do jovem advogado. A doutora, ela e o doutor, nós aqui somos maduros, né? Sim. Pessoas maduras. Eu acho que muito além de um tempo menor de UAB, muito menor, muito maior é a experiência de vida que nós temos. De termos visto tanta coisa na vida e que essa experiência a gente traz para o profissional. Traz para o profissional, é verdade. Não é? Sabe, que é o que importa, né? Que é o que importa. E ninguém sabe o que a gente passou para chegar até aqui. Em quais circunstâncias você fez a sua faculdade, em quais circunstâncias você levou para alcançar. Eu passei a minha faculdade toda praticamente dentro do hospital, cuidando do meu marido, epilético, desde 2012. Eu comecei a faculdade de Direito em 2016. Ele veio parar a ter crise epilética em 2018. Eu passava 15 dias dentro do hospital com ele, estava lá, eu de mala e cuia, meu caderno, meus livros, meu notebook, pessoal
do hospital já me conhecia, e eu lá sentada na lixeira lá do hospital e estudando, é semana de prova, e o sangue podia dar na canela. Eu falei, eu não vou desistir. Verdade. Perdi meu irmão no 3º semestre da faculdade. Tive um divórcio no meio também da faculdade, casei de novo com meu marido, mas assim, tudo isso, sim, e tudo isso no meio do curso, né? Tive problema no TCC, porque foi na época da pandemia, os professores não queriam orientar, me reprovaram, passei no recurso. Então assim, e cheguei até aqui e fiz a prova da OAB com muita ansiedade, mas fiz. E agora vem uma outra pessoa que não sabe nem o que a gente passou para chegar até aqui, e olhar para você e falar assim, não, tá errado, você mas não é o dá. que mais tem, né? Né? E assim, o que eu imagino é que a gente tem que ter escuta seletiva, doutora. A gente precisa de escuta seletiva. Até mesmo porque, às vezes, é a estratégia daquela pessoa Querer te diminuir, né? para te tirar do mercado. Isso. Um a menos, né? É um a menos. Olha, essa pessoa, ela escuta muito o que as pessoas falam. Deixa eu tirar ela aqui deixa eu tirar ela da concorrência. Justamente. Né? E aí, assim, porque eu duvido muito de críticas construtivas. Para mim, crítica é crítica. Isso que eu ia falar agora. Não Tanto é? construtivo quanto Não destrutivo. existe, não existe para mim, não existe crítica construtiva. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Na realidade, ele quer te criticar de todo jeito. Né? Ele quer te diminuir e muitas vezes, intencionalmente, ali trazer uma situação de uma dificuldade psicológica, né, de atuação da senhora. Então, ressignifique todas essas críticas, porque a senhora tem que pegar essas críticas destrutivas e ressignificar no sentido da sua afirmação profissional, né? Trazer esses casos positivos que a senhora teve, né? De conseguir ali uma cliente ali praticamente condenada a cumprir pena preventiva, a senhora conseguir ali sair com ela de dentro da delegacia. Casa, né? Então assim, filhos, a gente né? tem que se cercar das coisas boas. Verdade. Coisas ruins a gente tira da nossa vida. E a senhora pode ter certeza, com a luta que a senhora teve, com os desafios que a senhora teve, a senhora é mais que vencedora. Né? Verdade. É mais que vencedora. E daí, Vilmar, como é que foi assim, o seu início? As pessoas acreditavam em você, né? Ou você ali deixava as pessoas também lhe derrubar né? de diminuir o seu ímpeto? Na realidade, assim, no começo, a gente sempre tem aquele medo, né? O que as pessoas falam, a gente às vezes leva muito em conta no começo da sua carreira. Então, assim, não é que poxa, já tem muito tempo, não. Eu tenho 2 anos só de OAB, é pouco tempo ainda, né? Mas as primeiras, igual eu falei pro senhor em off que a gente estava conversando, quando teve aquela falha, aquele vacilo que eu dei, eu pensei, poxa, isso aí não é para mim. Né? Eu poderia ter dado pulso firme, poderia ter falado, porque a advocacia não é profissão para covarde, né? Que você escuta muito falar isso. Aí aquela coisa toda, o Lucas sabe o que eu estou falando. Então, assim, era uma coisa tão simples que eu poderia ter aceitado o que o juiz falou, mas eu poderia ter. Tá bem, excelência, pode aceitar, mas ser assim. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Mas vai ser assim, assim, assado. Sim. Que na hora eu me acovardei. Sim. Tinha sido ali, foi praticamente a minha primeira audiência. Então eu me acovardei. Depois eu fiquei pensando, eu falei, poxa. Aí conversei com o Isaquiel, eu falei, não, Isaquiel, tal, aí, beleza, enfim, passou. Mas hoje já não acontece mais. Entende? Hoje eu já estudo o processo, eu já analiso o processo. Hoje eu já participei de 3, 4 audiências, eu não baixo mais a cabeça pro juiz, o que ele fala, eu já, pela ordem, então consta em ata. Mas por que não? É isso, isso e isso. Entende? Então o senhor tem que constar em ata por isso e por isso. Mas, doutora, excelência, por gentileza, consta em ata. A última audiência que eu tive, o juiz ele não queria que a questão como você dá pro trabalhador, pro empregador, se você não especificar as verbas, né? Depende, você vai criar outro ônus para o empregador. Sim. Ou seja, se for verbas salariais, se o juiz falou, vamos estipular, você vai pagar 10 mil aqui para o cara aqui, indenizatório. Se você não discriminar essas verbas, pedir como tudo trabalhista, vai vir o quê? FGTS, previdenciário. É mais um custo para o seu empregado. Aí o que você vai falar para o teu cliente? Então, a última foi o que eu falei, excelência, eu quero
por gentileza, eu gostaria que toda essa verba fosse 100% indenizatória. Aí o juiz, mas doutor, 10 mil reais, eu falei, não foi um acordo, Sim. o empregado aceitou como indenizatória, não vai ter vínculo empregatício, então não tem porquê. Né? Aí ele olhou assim, ela falou, tá bom, excelência. Aí perguntou pro cara, o senhor é de acordo? Aí, de acordo. Aí colocou como 100% indenizatória. Porque se eu não fizesse e saísse de lá, me acovardasse, ficasse calado, o juiz provavelmente teria discriminado ali 60% como trabalhista ali, e 40% como indenizatória. E aí ter que pagar. Então você traz um ônus para o seu cliente, que depois o cliente, poxa, eu não sabia disso, doutor, o senhor me ajudou bastante, pô, eu deixei de pagar. Isso é maravilhoso. Né? Então, assim, coisas que no começo da minha carreira eu fiquei frustrado. Eu fui para cá, fiquei quase uma semana sem dormir. O Lucas viu que eu saí lá, estava dentro do carro, conversei com o Lucas, eu fiquei arrasado por uma coisa que eu poderia ter falado, beleza, vamos aceitar, porque a cliente aceitou, mas eu como advogado, eu sou uma pessoa técnica. Sim, eu que deveria falar por ela, e não ela falar por mim. Sem dúvida. Entendeu? Mas eu aprendi com esse erro. Hoje não é qualquer coisa que me abala. Hoje eu vou para as audiências mais tranquilo. Se tiver que, assim, entre aspas, discutir com o juiz, nós vamos discutir. Se tiver que discutir com outra parte, nós vamos discutir. Mas eu vou trazer o melhor para o meu cliente. Né? Então, assim, hoje trabalhista, antigamente eu tinha medo, tinha receio de ir para audiência trabalhista. Hoje eu vou, qualquer um que me chamar aqui na hora de uma foto, eu tenho uma audiência trabalhista, daqui a 1 hora eu não posso ir. Você pode ir para mim, se eu tiver ali, eu vou agora, meu irmão. Pega o carro e vou. Passa o seu Mas cartão. tá aqui, eu já tenho a contestação, já fiz a contestação. Só, meu irmão, dessa contestação, vou ler dentro do carro lá, 5 minutos eu leio ela e jogo lá o que foi e a gente faz um acordo lá. Porque não é porque eu tenho, vamos se dizer assim, uma autoestima, ou porque eu já tô. Não. É porque eu já foi desafiado. Eu já fui desafiado. Entende? Aí a pessoa fala... Não mexa com o advogado Dave Mar. Então, assim, então já chego, dou uma relida ali rapidinho, se não foi eu que fiz a contestação, dou uma lida rapidamente na contestação deles. Excelência, se tem acordo, tem as testemunhas, não tem? E se tiver que contraditar a testemunha dele, eu já pergunto para ele se você conhece ou não, vamos contraditar alguma coisa, e a gente, né? Coisa que eu não tinha no começo da carreira, que eu tinha medo dessas coisas. Muito medo. Coisa que eu não sabia, como o juiz, que também nessa questão, um colega me procurou, só que ele me procurou tarde um pouco. Se ele tivesse me procurado antes, eu tinha dado bizu para ele dessa questão da verba. Sim. Só que aí ele tinha que pagar, o juiz pegou e condenou para ele pagar, e eu não sabia como é que ele ia recolher essas coisas. Eu falei, mas como é que eu faço agora? Aí eu também não sabia. Eu falei, não, me liga daqui a 10 minutinhos que eu estou ocupado agora, mas vou te dar a resposta, eu sei qual é, mas vou te dar. Mas eu não sabia. O que eu fiz? Fui pesquisar e não achei. Aí eu vi qual era a vara dele, liguei lá na vara do trabalho, o cliente, o atendente lá, ele que me atendeu, ele falou, não, doutor, é só entrar no SAL, Sistema de Atualizações lá da Receita Federal, e você faz lá, tira a guia, lá já vai sair tudo com juros e correção monetária, e o senhor paga as custas lá e... Simples, eu liguei para ele, meu filho, tu não conhece o SAL, não? Você é o SAL, tal, você vai entrar assim, beleza. Entendeu? Então são coisas que o advogado, ele tem que ser um pouco correria. E coisas que eu não tinha. Então, quando eu entrei aqui pro Ezaquiel, eu era cru de tudo. Ele que acreditou em mim, o Ezaquiel que acreditou em mim, mas eu era cru em tudo. Sabia nada. Ele, não, você vai vir para cá, você pega umas... Aí eu fiquei até meio assim, que ele estava jogando as ações dele, aí a gente fica meio preocupado, porque é ação de outras pessoas. A responsabilidade quando é sua, maior ainda, né? Quando é sua, não é que você vai errar. Mas quando é sua, você erra, você sabe que você errou numa coisa que é sua, é entre você e seu cliente. Mas quando você é parceiro de alguém, e você erra na ação de alguém, que foi outro advogado que fez, de repente você pegou o caminho andando, é meio chato. Mas hoje não, hoje a gente pega, tá meio difícil, vamos estudar, vamos analisar. Hoje eu já não tenho mais esse medo, né? Previdenciário, mas o começo da minha carreira, como o senhor perguntou também, não foi totalmente no trabalho. A minha primeira ação, pasme, foi um estupro de vulnerável. Eita. Eu peguei a carteira, tinha 2 meses, eu trabalhava até no hospital, tinha 2 meses. Né? Aí o irmão do vigilante lá tá nessa questão do crime, ele falou, poxa, tu é o advogado, né? Pegou a carteirinha, meu irmão tá precisando de um advogado, não sei o que. Eu falei, cara, é o quê? É criminal. Aí eu, poxa, aquele lá ver, né? Criminal é comigo. Não. E de repente era um estupro de vulnerável. Pense, uma pessoa que estava com a carteira com 2 meses, tinha acabado de pegar, tinha passado lá naquela questão da OAB, lá pegar a carteirinha, um estupro de vulnerável. Uma pessoa que foi condenada por ter estuprado a própria filha de 12 anos. Né? A mãe, o padrasto lá, a filha dizendo que foi ele mesmo, e ele negando, e aquela coisa toda. Imagina como é que você passa. E a audiência de instrução e julgamento. Mesmo eu estava perdido. Eu estudei alguma coisa, mas estava perdido, eu não sabia o que fazer. Eu falei, caramba, vou terminar de prejudicar o meu cliente. Mas graças a Deus fui bem, saí bem na audiência.
passou tudo, aí depois ele foi condenado a 17 anos e algum tempo, aí eu recorri de novo, consegui baixar, o Ministério Público aceitou, consegui baixar para 12 anos, caiu em quase 5 anos, mas mesmo assim ele foi condenado. Aí tinha que recorrer para a segunda instância, aí eu peguei e falei, colega, não consigo. A questão de tribunais, essa que já não é mais comigo e tal. Eu queria ver contigo para você procurar um outro advogado especial, porque eu não quero te prejudicar. Eu consegui, ele falou, não, doutor, até que o senhor fez tudo, pelo que o senhor fez, tá bom, agradeço o senhor, eu vou indicar o senhor é um bom advogado, aquela coisa, entende? Mas assim, a sinceridade também na nossa profissão, a gente também tem que ter a sinceridade. Né? Aquilo que eu falei pro senhor em off, o pessoal, mas você não é advogado? Então você tem que saber tudo. E às vezes não é assim. Às vezes a pessoa chegar no seu escritório e você falar, meu amigo, prazer, meu nome é Deivimar, mas eu sou trabalhista, sou previdenciário, tem um colega aqui do lado que é penal. Ou se você tem alguma parceria, você pega ali, faz todos os contatos, depois passa para o seu colega. Verdade. Agora, assim, a gente, bate-bola foi espetacular, enfim, vocês estão convidados para outro momento, né? E eu gostei. Quando a gente... Eu vou só, para dar uma adenda a isso aí, rapidinho, para a gente finalizar aqui, eu sempre corri do Ezaquiel, tá? Ele sempre me convidou, já era para me vir, o Lucas sabe, isso era para me vir várias outras vezes, era para me ter vindo. E eu sempre dando desculpa para não vir. Hoje ia ser mais uma delas, eu ia lá no bateu no microfone, Burnout lá, né? Na palestra. E eu ia falar para ele, o Ezaquiel tinha me convidado na sexta-feira, eu peguei e falei, não, Ezaquiel, então eu vou. E eu tinha esquecido da audiência. Aí hoje eu vi aquela palestra, falei, não, vou correr do Ezaquiel de novo, vou ligar para ele, falou, ô Ezaquiel, eu tenho outro compromisso. Mas aí depois eu pensei, falei, não, vou logo lá, que é para ver se ele larga do meu pé. Só que eu gostei. Muito bom. Próximos convites aí, estamos abertos. E assim, eu quero, né, aqui entrevistá-los em histórias de sucesso, de mais sucesso, né? E tiver uma causa que vocês quiserem compartilhar com a gente, está aberto o canal, que a gente vai conversar, fazer um bate-bola dos acontecimentos. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão se aventurando agora, né, nessa tão difícil profissão que é a nossa de advogado, e também para aquelas pessoas que estão com medo de ser entrevistado no podcast, poder ficar à vontade para vir. Doutora. Bom, a minha dica para quem ainda é estudante, para que busquem realmente os estágios, né? Participem mesmo dos estágios, vão mesmo atrás dos escritórios, vão atrás dos estágios, ainda que não seja remunerado, para que eles possam ter o mínimo de prática, porque a faculdade não ensina a gente a ser advogado. A gente aprende a lei, aprende tudo, mas a advocacia é na vida. Então, assim, se tiver oportunidade, né, buscar mesmo um escritório, um colega, um parceiro, tentar mesmo conhecer um pouco, nem que seja o mínimo, né, da vida mesmo da advocacia. Verdade. E as pessoas que estão com medo de vir no podcast? Gente, eu vou confessar, também estava com muito medo, eu tenho muita vergonha de falar. Então, assim, mas venham, é muito legal, é muito descontraído, a gente conhece novos colegas, entende que não é só a gente que passa por isso, né? A dificuldade na profissão está para todos, todo mundo no começo, né, tem as suas dificuldades, e é muito bom você ouvir que não é só você que está nessa situação, assim, dá um refrigério na alma de saber, não, eu não tô sozinha, eu tenho colegas que eu posso segurar na mão e falar, vamos aprender junto, eu não tô sabendo aqui, você não tá sabendo lá, vamos juntar assim, né, o conhecimento de cada um e seguir. E seguir em frente. E seguir. Afinal de contas, todos nós temos boletos para pagar no final do mês. E eles sempre vêm. Eles sempre vêm. Verdade. E o senhor, doutor, e as considerações finais? O que eu digo é o seguinte, está com medo, vai com medo mesmo. Independente de você ter um apoio ou não, que às vezes a gente até não consegue um apoio, né? Tem alguém para te assistir nessa coisa. Você vai. Eu vou falar da trabalhista, eu vou puxar para minha sardinha, né? Pro meu lado. Procura assistir algumas audiências anteriores à sua. Eu não fiz isso. Eu confesso que eu não fiz e me arrependi. Hoje eu já faço. Eu procuro assistir outras audiências, eu entro na mesma vara, por exemplo, se é na quinta vara, eu procuro entrar 2, 3 audiências anteriores para ver como é que aquele juiz está agindo, como é que ele está fazendo. Porque aí eu já pego um norte ali e sempre estudando. Nunca deixe de estudar, né? Vai na frente, vai na garra, vai na fé.
aquilo que o nosso colega falou, você tem boleto para pagar no final do mês, você tem sonhos, né? Eu acho que os nossos sonhos ele tem que ser maiores do que os nossos medos e as nossas frustrações. Medo, erro, frustração, todo mundo vai ter. Quem nunca teve? Quem nunca errou? Quem nunca vacilou? O feio não é errar, o feio é desistir, né? Então é isso que eu deixo para vocês. É isso aí. Continue no propósito de vocês firme, que vai dar certo. Eu agradeço a todos. Estamos aqui de portas abertas. Temos um projeto e esse projeto vai seguir em frente. Nós vamos aqui, se Deus quiser, ouvir todos os advogados de Santa Maria. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa disponibilidade e o nosso querer. É o nosso Parabéns alvo. a todos. Agradeço. Obrigado, eu que agradeço.